Se tem algo que eu aprendi com as obras do Kotoyama é que tentar ser descolado não dá certo. Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para nosso podcast semanal Filosofia Barata de Animes. De cara eu peço para você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a ganhar engajamento. Considere fazer uma doação e apoiar o canal pelo Pix, que se encontra na descrição do vídeo. É a única forma de monetização que o canal tem. E assim vocês garantem que meu trabalho continue funcionando. Eu estou pagando ainda o computador do canal. Não estou querendo extorquir dinheiro de vocês, não. Mas quem quiser apoiar o canal financeiramente, a ajuda é muito bem-vinda. Bom, primeiro eu quero fazer um chamado a vocês aqui. Eu noto que o meu canal, de vez em quando, dá umas explosões de visualizações, vamos dizer assim, né? Um vídeo cresce em número de visualizações, como foi o caso do primeiro podcast que a gente fez, 700 visualizações, que obviamente a maioria das pessoas não viram o vídeo inteiro. Quem viu de verdade, talvez umas 200 no máximo, teve 50 curtidas, e aquilo ali gerou um aumento de inscritos. Porém, no segundo vídeo, o número de visualizações caiu para metade. Volto a fazer aqui a digressão Volto a fazer aqui a observação, melhor dizendo, que dessas 300 visualizações que deu no segundo vídeo, menos da metade na verdade, umas 100 no máximo que foram visualizações de verdade. No terceiro vídeo foi um fiasco, o vídeo que eu falei sobre Fairy Tail. E o quarto vídeo voltou a subir quando eu falei de Gachakuta. Na verdade não o quarto, é o 3,5, né? Porque esse saiu no meio da semana. E assim, as pessoas vêm para o canal, se inscrevem, assistem a um vídeo que viraliza, vamos dizer assim, viraliza entre aspas, depois somem. E desse jeito você não constrói comunidade nenhuma, tá? Então, fiquem aqui no canal, assistam os demais vídeos, se não for pedir demais, tá? Não vai quebrar a sua mão curtir o vídeo também, tá bom? Bom, nós conhecemos o Kotoyama através das obras Dagashi Kashi e Yofukashi no Uta, ou Call of the Night, como Yofukashi no Uta também é chamado. Inclusive, a primeira temporada está na Netflix desde o ano passado. Ela estreou em 2022 e um ano e meio depois que foi parar no Netflix. A segunda temporada não está em nenhum streaming oficial. E, estranhamente, a segunda temporada não teve a rejeição que eu imaginei que poderia ter. Eu coloco sempre um condicional porque eu não confio muito nas pessoas. Como diz o Brainiac, né, seres orgânicos não são confiáveis. Então a gente não pode depositar fé nas pessoas. As pessoas tendem a nos decepcionar. E as pessoas gostam de ser enganadas. Né? Tá aí Lula no presidência do Brasil para poder não me deixar passar por mentiroso. Bom, as premissas do Kotoyama sempre são um cara muito beta que tem duas opções de mulheres. Uma é muito gostosa e a outra é um pouco menos gostosa. Em Dagashi Kashi, a muito gostosa era a Hotaru Shidari. Em Yofukashi no Uta é a Kirazai. Mas quem tem a personalidade mais ou menos parecida com a Kirazai no Dagashi Kashi é a Saya Endo. E quem tem a personalidade da Hotaru Shidari mais ou menos parecida é a Nazuna Nanakusa. Mas inverteu os corpos. Porém, se você reparar o rosto da Kirazai com relação ao cabelo, não, o cabelo da Kirazai é melhor que o da Saendo, apesar de eu gostar de cabelo comprido. Mas o rosto da Kirazai e a origem é parecida com a Saendo. Enquanto o rosto da Nazuna Nanakusa é parecido com o da Hotaru Shidari. E é sempre assim, uma amiga de infância que gosta do protagonista. Tá, isso é normal em muitos animes e mangás. Bom, em Dagashi Kashi, que é a sua primeira obra de sucesso, não sei se ele escreveu outro mangá só com esses dois. Tá? Se ele teve algum outro mangá que ele escreveu, não estou sabendo. A história gira em torno de um rapaz chamado Kokonotsu, que tem nome de coco, né? E o cabelo dele parece um cabelo de coco mesmo, então provavelmente é parecido o nome. E ele vive numa cidadezinha do interior, quase uma vila. Em alguns países existe uma ideia que eu não considero muito correta de chamar cidade rural. Se a cidade não é rural,
Ah, mas é uma cidade influenciada pelo meio rural. Então, Cuiabá é uma cidade rural, porque não faz sentido isso, sabe? Cuiabá tem 1 milhão de habitantes, provavelmente. Como é que pode ser uma cidade rural? O Mato Grosso é 100% influenciado pela agricultura, pela pecuária. Então, não tem cabimento esse termo. Ah, mas é porque é uma cidade muito pequena. Ó, eu moro em uma cidade pequena. É uma cidade urbanizada, é uma área urbanizada. Sabe? Não tem muito sentido isso. A gente poderia imaginar assim, que é uma cidade com um padrão descontinuado, aí entra plantação de arroz no meio, e até Dagastaxi dá a entender que é um pouco isso. A vilazinha, a vendinha dele é bem distante do bar onde a Sayendo trabalha. E ele era um aspirante a mangaka que tem um pai completamente idiota, um sujeito completamente imbecil, irresponsável, bobão, sabe? Que insistia numa venda de doces, lanches, que chama Dagashi alguma coisa em japonês. São guloseimas, tá? Seria a tradução mais correta, a gente poderia falar que são guloseimas, coisas de comer que criança come. Num país onde a natalidade vem despencando há décadas e chegou na situação calamitosa que é hoje, essas lojas estão em crise. E até parece que é isso que dá a entender em Dagashi mesmo. Dagashi não teve uma adaptação completa do mangá para anime. Teve uma primeira temporada. O mangá acabou, obviamente, há muito tempo. Tanto que depois ele fez o Yofukashi no Uta. E você não encontra o mangá para ler em português. Eu li por alto em inglês. Eu conseguiria ler em inglês se eu quisesse. Eu pegaria um tradutor, um dicionário e tal. Agora é muito fácil, né? Tem o Gemini no celular, ajuda bastante. Eu tenho algumas coisas que eu consigo entender em inglês, mas tem algumas palavras que nos confundem e é um saco ler em outro idioma. Né? Vamos falar o que é verdade, é um saco. Eu fiz isso com Golden Kamuy, a reta final de Golden Kamuy, por culpa da babaquice desse pessoal que não traduz o mangá e por culpa da babaquice da Panini, que eu tava comprando o mangá. Eu comprei o mangá. Agora eu tô fazendo uma releitura, mas eu li tudo em inglês, a reta final. Sim, foi um saco ler aquilo. Eu li 3 volumes em inglês, gente. De Golden Kamuy, pra vocês terem uma ideia. E assim, meu inglês não é dos melhores, sabe? O meu inglês é inglês de banda de rock. Eu nunca fiz curso de inglês. Então eu aprendi tudo que eu sei de inglês, eu aprendi na marra, por conta própria. Eu não sei se eu sou fluente também não, tá? Não sei conversar inglês. Se eu cair na Guiana, eu passo o maior aperto. Bom, então eu nunca li tudo de Dagashi. Eu apenas vi o que tinha ainda para ser adaptado. O que foi adaptado é a Hotaru Shidari chegar na vila e a Hotaru Shidari toca o terror na vida dele. Ela quer porque quer que ele assuma os negócios do pai. Ele quer largar a loja. O pai dele insiste que ele tem que tomar conta da loja. O pai dele é um completo irresponsável, um bufão, um cara... esses pais que tem muito no Brasil também, esses caras que é metido a garotão. Essa separada mulher, ou ele é viúvo, eu não lembro bem agora se isso é mencionado no anime ou no mangá. Ele é um cara que não tem mais mulher, o menino não tem mãe. Que me parece ser uma coisa bastante complicada no Japão, né? A quantidade de, pelo menos nos animes é muito retratado isso, filhos que o pai cria o filho sozinho. Ou o cara ficou viúvo, ou a mulher simplesmente deu no pé, largou o filho com ele. Sabe? Arrumou amante. Kaguya-sama é assim, o Shirogane, o Miyuki Shirogane, que é o interesse amoroso da Kaguya, a mãe dele arrumou um amante, traiu o pai dele, que tem a voz do Dio, né, no original, e meteu o pé, largou o filho e a filha com o marido e foi embora, com o amante aí, o garotão e tal. É assim... no Brasil isso acontece também, acontece, em qualquer lugar acontece, mas é assim, bem estranho, sabe, bem bizarro quando a gente vê isso sendo tão retratado. Isso é muito recorrente em algumas obras de mangá e light novel também. Bom, ele é um cara completamente beta, né? O estereótipo do beta, aquele cara que é fracassado, vamos dizer assim, aos olhos dos outros. Porque não sei se vocês sabem disso, mas existe
Nosso mundo, né, graças aos grandes pensadores da humanidade na era pós-moderna, nós temos os pensadores. Aqui no Brasil, essas pessoas são... Algumas delas são exiladas nos Estados Unidos, né? Rasta, da Brasil Paralelo, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos. Não sei se vocês já ouviram falar dessas pulhas. Eles estão envolvidos com a política brasileira. São grandes pensadores. Por que eu estou citando essa gente? E com muito sarcasmo estou citando essa gente, né? Por sinal. Não sei se vocês estão percebendo o sarcasmo. Essas pessoas, elas ensinaram que mulher não precisa ter virtude, tá? O homem só que precisa ter virtude. Mulher não precisa ter virtude. O homem pode ser pisado, humilhado, escrachado. No dia do casamento, pegar a mulher transando com um músico da festa, ela ainda usando vestido de noiva. Isso eu vi numa série, tá? Foi uma coisa muito bizarra. E ele tem que aceitar ser corno. Ainda vai ser ridicularizado, ainda vai sair como errado se bater nela ou qualquer coisa desse tipo, se perder a cabeça e bater nela. E assim, a mulher não tem que ter virtude. O homem tem que ser humilhado. E se o homem não nasce Brad Pitt Tyler do Clube da Luta, tá? Aquele Brad Pitt. Ele não é homem. Entendam como quiserem essa parte. Aí não é culpa minha. Ele não é homem. Se ele não for o Brad Pitt, ele não é homem, tá? E é o caso do Kokonotsu. Também é o caso do Yamori em alguma medida. Eles não são Brad Pitt. Então eles não são homens. Então para a sociedade eles não são homens. Mas claro que o Kokonotsu tem maior interesse em mulher gostosa, né? Porque para a sociedade ele não é homem, mas biologicamente ele é homem. E ele se vê como homem. Então ele tem interesse em mulheres gostosas. E a Hotaru Shidari, claro que isso aí é a parte completamente surreal da obra. A Hotaru Shidari chega e ela é a maior gostosa possível. Ela é a garota perfeita, exuberância feminina, pelo menos. Só que ela tem uma personalidade completamente confusa, uma pessoa muito maluca, destrambelhada. E ela tem como interesse fazê-lo assumir a porcaria da loja de doce que está fadada ao fracasso, né? Bom, a história se passa num verão na primeira temporada. E obviamente tem aqueles festivais de yukata com que ele vai, com a Saendo, não com a Hotaru Shidari aparece, mas ela não se veste de yukata, quem veste é a outra. Essa Saendo é aquela mulher assim, que também é pura ficção, porque nenhuma mulher gosta do cara assim. A Saendo é minimamente bonita. Ela tem interesse por ele, mas ela prefere tratá-lo mal. A Kirazai tem um pouco disso em Call of the Night, um pouquinho, sabe? Bem menos que a Saendo. Eu não sei se elas são propriamente, se dá para chamar de tsundere, não é, eu acho que tá mais para aquele outro termo, eu não sei bem explicar. Tá? Depois coloquem nos comentários o que vocês acham, se é tsundere, se é yandere, eu não tenho muito conhecimento. Tsundere, eu sei que a mulher que não admite de jeito nenhum igual do cara. A Saendo até chega a bater nele, cara, sabe? Ele chega a ser estapeado. Várias vezes, tá? Não é uma vez só não. No anime é uma vez. E na parte que não foi adaptada pro anime, que seria uma terceira temporada, ele apanha de novo, sabe? É uma coisa assim muito triste. Porque a Hotaru Shidari, que é o verdadeiro interesse dele, vai embora, né? Passa a primeira temporada inteira com ele, 12 episódios de 20 e poucos minutos. Aí ela some. Aí começa a segunda temporada foi nos anos 2020. Não, 2020 não, 2019 por aí, 2018. Foi quando acabou, foi 2018, perdão, gente. A primeira temporada 2016, 17, foi quando o anime tinha começado, o mangá tava rodando ainda. A segunda temporada foi quando o mangá já tava na reta final. 2017 para 2018, acho que foi um negócio assim, a segunda temporada. E eu lembro do Marco do Intox Anime falando da troca de estúdio, troca do desenho. Ela tá muito diferente, o cabelo dela tá muito mais roxo. E começa assim, o inverno. E tá toda detonada a loja. Você já
o Hotaru Shidari não tá ali mais. E nem explica, né? O anime não se dá o trabalho de explicar. A obra não se dá o trabalho, você tem que se virar. Você compra o mangá se você quiser, né? Só que no Brasil não vende mangá. Aí se foda pra lá o fã, né? Quem gostou da obra. Se foda pra entender também. E se foda mesmo, porque eles fizeram uma temporada de 12 episódios de 12 minutos. Cortaram o orçamento da Gashi de tal maneira que foi pra sepultar os sonhos do Beta. Nessa temporada, aparece uma mulher mais velha lá que dá a entender que é como se fosse uma espécie de MILF. Ela começa a ajudá-la a tocar a loja. O pai dele, eu já falei, um cuzão de marca maior. Ele ainda tenta ser mangaká. Aparece um cara que monta uma loja de conveniência, porque ali parece ser uma cidade, né, descontinuada. Tem uma rodovia, eu não sei. E aí o cara monta uma loja de conveniência próxima da dele. E esse cara é o irmão da Hotaru. Pra no final a Hotaru voltar. Daí é o inverno. Ela voltou, deve ser provavelmente férias de inverno. Que ela também é uma jovem, né? Acho que ela é uma estudante também. Ele é um estudante e tal. Essa bocota, essa Sayandô continua andando atrás dele, mas o tratando mal tal. Querendo agredi-lo. Igual ela agrediu na primeira temporada, porque ele desenhou uma mulher peituda. Ela como se fosse uma mulher peituda, se sentiu ofendida disso. Ele usou a mulher como referência para desenhar. Ela fuçou no caderno dele de desenhos, que ele esqueceu o caderno na loja dela. No barzinho lá que ela toma conta. E ela fuçou, viu, fez uma coisa errada, que é fuçar, né? Se ofendeu a tal ponto com o desenho que quis bater nele. Ele também não era para ter dado esse vacilo, né? Mas ela também não tinha que bater nele por causa disso, né? Ele tem culpa dela não ser peituda, por acaso? Ele tem o direito de gostar de mulheres peitudas, pelo menos eu acho que tem, né? Bom, e aí vai lá, apanhou, tal, vida que segue. No mangá, dá a entender que a Hotaru ficou mais um tempo com ele. No anime termina assim, inclusive, a Hotaru correndo atrás dele, começa tipo um tempo mais ensolarado, ela voltou, tal. E é um final filler, cena filler, bem escroto. Vamos pra... No mangá, continua, tal. Dá a entender no mangá que eles vão ficar juntos. Dá a entender. Que ela volta no final. No capítulo 186, ela volta pra eles. Que ele já tá tomando conta da loja e tá publicando mangá. Tá mandando o mangá dele pra uma editora, tal. Ela volta pra ele. Aí tem um capítulo extra que esse tá traduzido, por incrível que pareça, um 186.6, que mostra ele desenhando mangá, tal, ele virou à noite desenhando mangá, sabe, uma coisa assim, e a Hotaru falando da importância dele dormir bem para se cuidar, tal. Mas o Dagashikashi não tem traduzido, você não acha para ler em português, você tem que caçar um site para ler em inglês mesmo. E nessa parte que não está traduzida, ele apanha da Sayendo. Eu não entendi bem o motivo. Parece que ele supôs que ele e a Hotaru não iam poder ficar juntos e tudo mais. A Sayendo dá um soco na cara dele. Cadê? Dá um soco na cara dele para falar que ele tinha que ir atrás da Sayendo, uma coisa da Hotaru. E ele vai atrás dela, eles propõem meio que um casamento entre eles. Por isso que eu tô dizendo que dá a entender que eles vão ficar juntos. Ela volta nesse capítulo 186 de novo para aquela vilazinha, para aquela cidadezinha. Bom, vamos para Yofukashi no Uta. Yofukashi no Uta é o Yamori, né? O Yamori Kou, filho de uma mãe solteira que foi abandonada, o pai dele abandonou, aí já é o inverso de Dagashikashi, né? O ambiente é 100% urbano mesmo, uma cidade mais ou menos, deve ser a região metropolitana de Tóquio, não sei. Não é bem explicado isso, mas eu acho que é a região metropolitana de Tóquio. Ele mora com essa mãe dele, a mãe dele trabalha na noite. Aquele emprego que tem no Japão, que é um despiste para a mina do job, sabe? Aquela situação, que as mulheres que ficam em bar, relando em macho, para poder o cara consumir bebida bastante lá. É tipo isso que a mãe dele faz. E ele é um cara completamente idiota também. Outro beta idiota pra cacete, sabe? Uma pessoa completamente detestável, vamos dizer assim. Ele
ele vai lá pra... Eu perdi aqui o raciocínio, gente. Quem sabe não faz ao vivo, né? O Yofukashi no Uta, a mãe dele trabalha na noite, ele é um cara completamente beta, mora com ela, mora num predinho, tal. E ele cisma de parar de ir pra escola, de uma hora pra outra. Ele cisma de parar de ir pra escola, porque ele não tá achando sentido na vida. Que coisa assim, maravilhosa. Ele não tá achando sentido na vida, ele começa a ter crises para não conseguir dormir e tal. E ele resolve parar de ir pra escola e ficar vagabundando à noite. Qual que é a lógica? Você tá com problemas para dormir e tal, você apela para algum tipo de atividade física, né? Ou para atividade, ou para alguma coisa que possa contribuir para o seu sono, um chá, remédios, um médico, né? Por preferência, vá a um médico, toma uns chás calmantes, faz uma atividade física, arruma um emprego, talvez isso vai ajudar você, vai para uma academia. Não. Vou vagabundar à noite. Vou vagabundar à noite porque faz muito sentido isso. Eu vou ficar perambulando para a noite para ver se eu acho um sentido na minha vida. Nesse meio tempo ele cruza com uma mulher no meio da rua. Essa mulher começa a persegui-lo. E essa mulher tem uma pegada meio insinuativa, meio sensual, mas aí vem a parte do alívio, né? Suposto alívio cômico da obra, que ela acha que ela fica tímida quando fala de romance. E ele tá andando com uma mulher que na cabeça dele, pelo menos dá a entender isso, ela tem uns 20 e poucos anos, que ela bebe na frente dele, ela bebe com ele. Ela o leva para o apartamento dele e eles se deitam, mas não rola atividades libidinosas propriamente ditas, não. Além de um contatozinho físico só. E ela tenta mordê-lo e ele descobre que ela é uma vampira. Ele chega a presumir que ela vivia de fazer serviços, como ele mesmo fala, serviços indecentes, né? Levar homem para dentro de casa, tal. Ele chega a presumir que ela é do job, que nem a mãe dele. Mas não é isso que ela faz. Ela seduz pessoas, leva para casa para morder as pessoas, com um serviço de... É do job também, né? Porque ela é massagista na história. Só que ela não faz o além da massagem, tá? Que casa de massagem, você sabe, né? A massagem é só o chamariz e uma fração do que faz lá dentro, né? A Nazuna, ele acha que ela tem uns 20 e poucos anos, para depois ele descobrir que na verdade ela tem mais de 40, só que ela aparenta ter 20, que ela bebe, ele supôs que ela já tinha 20. Lá no Japão, gente, para beber tem que ter 20, tá? Pelo menos. E ele é um adolescente de uns 15 anos. Logo no começo da obra aparece a Akira Zai, que ela também está perambulando à noite. Por alguma razão ela veste a roupa de estudante para ficar perambulando pela noite. Ela dorme algumas horas, acorda no meio da madrugada, passa a mão na roupa dela de escola e fica perambulando. Depois volta para casa para dormir o resto da noite e o resto da madrugada, ou fica perambulando até a hora da escola, pelo jeito. E ele também apresenta a Akira Zai pra vampira. Eles chegam a dormir todos os três juntos. Aí a Akira Zai fala que tá preocupada com ele. Eles são da mesma idade, estão na mesma escola, são amigos de infância. E ela tá dando mole pra ele. Ela é, entre aspas, a gostosa da história. Ao contrário do outro, né, que é a Hotaru, que é a gostosa. E ele, como todo personagem anime, não percebe isso. Mas ele quer ser um cara descolado agora. Ele quer ser um cara da hora, um cara maneiro, porque ele conheceu os vampiros. Aí entre os vampiros, na verdade só conhece vampiras no primeiro momento, várias gostosas, algumas com a pegada milf, aquela coisa que japonês gosta, professora, enfermeira, gamer que faz live na Twitch, a outra lá, na verdade, não é uma vampira, é um vampiro, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, não, pro meu canal não cair. Mas é coisa que japonês gosta também. Ali tá todos os gostos possíveis de um japonês. Não se ofendam, tá, japoneses? Mas você sabe que lá tem de tudo, né? Tem uma coisa meio loli também. E aí ele fica empolgado, pô, é esse lugar que eu quero. Esse aqui é o meu paraíso agora. Não vou mais pra escola, vou virar um vampiro. E aí vem a parte assim, ele é o cara que quer ser descolado. Por que não é um bom negócio? Não é um bom negócio ser descolado.
No Dagashi Kashi, o Kokonotsu também queria ser um cara descolado. Ele queria ter sucesso com as gatas. E o que ele ganhou com isso? Um soco na cara. Um não, dois, né? Da Sayendo. Ficou correndo atrás da Hotaru o mangá inteiro. Não pegou ninguém durante o mangá inteiro. Tá com a promessa de que ia pegar a Hotaru no futuro, né? Mas o brilhante Kotoyama não mostrou esse futuro. Teve que tolerar um pai babaca, completamente babaca, que tenta ser canalha também. E aí fica aqui uma lição, gente. Todo mundo que é filho de um cara que é meio canalha, acontece isso. Repara pra você ver. Repara, vocês devem conhecer alguém assim. Eu conheço vários, não vou citar os nomes aqui porque eu não quero tomar processos. Mas, geral, tem um cara que é canalha e o filho dele é o Kokonotsu do Dagashi Kashi, ou o Yamori Kou do Yofukashi no Uta. O Yamori Kou ainda tenta encenar ser um canalha. Ele chega a aprender a fazer um cosplay de canalha. De quase assim um Brad Pitt. Uma imitação muito fuleira de Brad Pitt. Como eu volto a dizer, se você não for o Brad Pitt, você sequer é considerado homem. Tá? Existe a categoria homem, que é exclusiva para o Brad Pitt e as pessoas que o imitam. E existe a categoria que pegou aquele sistema de casta que tem na Índia, sabe? Que é as pessoas que não são o Brad Pitt. E o nosso amigo Yamori Kou fica correndo atrás dessas vampiras e pagando de poeta também. Brad Pitt, poeta. Ele tenta imitar o Brad Pitt, tenta imitar um poeta. Porque ele fica pensando assim, eu tenho que me apaixonar pela Nazuna. Mas eu não sei o que é o amor. Eu não sei o que é o amor. Sabe? E fica correndo atrás da mulher a obra inteira. Nesse meio tempo, tem um amigo dele. No Dagashi Kashi, o Kokonotsu tem um amigo que é o irmão da Sayendo. No Yofukashi no Uta é pior. O irmão da Sayendo ainda é um cara divertido. É um cara fracassado também. Que se veste como o Tyler do Clube da Luta, né? Talvez para imitar o Brad Pitt. Mas não consegue imitar o Brad Pitt. Se dá muito mal, fica reparando as gostosas, mas não pega ninguém. No Yofukashi no Uta é pior. O amigo dele faz cosplay de ator de filmes adultos. Ele tem um rabinho de cavalo, um brinquinho. E fica dando em cima de uma vampira, também perambulando pela noite, fazendo de conta que está entregando flores de uma floricultura da família dele. E ele é um cara assim, também tá depressivo, porque ele perdeu o irmão, a família dele amava o irmão dele mais velho, que morreu, tudo mais. Aí ele se sentiu cobrado, que não sei o que tem, mas ele sempre tentou ser um cara descolado, sempre conseguiu ser um cara mais descolado que o Yamori. O Yamori era visto como um bom aluno, um aluno modelo, e queria ser um cara descolado, tá? Queria ser um cara descolado. Como eu disse, ele vai tentando fazer um cosplay de Brad Pitt. Esse amigo dele tá mais próximo de ser um Brad Pitt, porque já faz um cosplay de ator de filme adulto. E esse amigo dele se envolve com uma vampira também. Como é que era o nome dela? Kiko. Hoshimi Kiko. Hoshimi Kiko. A Hoshimi Kiko é uma vampira, MILF, que faz cosplay permanente de mulher casada, que tá traindo o marido. Aí você imagina bem, né? Japonês, adolescente, fazendo cosplay de ator de filme adulto, tentando ser o Brad Pitt para ser considerado um homem. Volto a dizer, japonês, a mulher mais velha que ele, ela tem séculos de idade na história, faz cosplay de mulher casada permanentemente, MILF. O que você acha que você vai resultar em quê? Em mundo de anime e mangá? Apaixonou pela mulher. Que no fundo, todo cara que é meio canalha assim, mas não é o Brad Pitt, ele não é perfeitamente o Brad Pitt, ele vai se dar mal, ele vai conseguir a proeza de se apaixonar por uma mulher dessa, que seria a mulher assim, que o Brad Pitt da vida, o Tyler do Clube da Luta, ele pegaria essa mulher, ia tratá-la como objeto e ela se apaixonaria por ele. Mas o cara que está fazendo um cosplay de Brad Pitt,
Acontece o contrário. Entendeu? Por isso, não tente ser o Brad Pitt. Sabe? Essa é a grande lição disso que eu tô falando com vocês aqui. Não imite o Brad Pitt. Eu sei que vai ser duro, vai ser doloroso, mas não tente imitar o Brad Pitt. A sua vida vai piorar muito. Se você acha que sua vida tá ruim, você é governado pelo PT, pelo STF, a inflação tá alta, seus amigos vivem relacionamentos bizarros, você tem um trabalho com gente maluca, na igreja tem um monte de mulher metida, bota a bandeirinha do Vaticano, mas fala assim, isso é uma fase introspectiva, sabe? Isso tudo pode piorar demais se você imitar o Brad Pitt. Tá? Isso pode piorar demais. Não imite o Brad Pitt. Não faça o que esse cara fez. O Iamori começa um processo de transformação em vampiro. Como tem que ter sempre mais de uma MILF, né? Esse Officash no Ultra teve mais elementos do que teve em Dagashi, né? O universo é mais expandido. Apareceu mais uma MILF, que é a Anko, o Gizu Anko. Não lembro o nome dela de jeito nenhum. Não é Angiko, não. Angiko é uma árvore brasileira. Anko alguma coisa. O Gizu Anko, eu não lembro agora o nome. O nome japonês indecifrável pra mim, tem hora, tá? Ela é uma detetive e ela conheceu a Nazuna Nakusa. Aí tem aquele momento assim, né? Anos 2010 pra cá, né? Ela foi apaixonada pela Nazuna. E ela foi vítima da Hoshimi Kiko. Porque a Hoshimi Kiko, quando fazia cosplay de mulher casada, sempre fez cosplay de mulher casada traindo marido, também fez cosplay daquela mulher que ela dá mole pra um cara que é casado também. E o cara casado se sentiu canalha, se sentiu Brad Pitt, quis largar a mulher, que era a mãe da detetive Anko, né? A detetive Anko na época era uma jovem, para ficar com essa Hoshimi Kiko. Acabou que ele morreu. O danado morreu, tentando imitar o Brad Pitt. Outro bom exemplo de não imitar o Brad Pitt. E ela ficou sem pai, a mãe ficou sem mãe, ficou traumatizada, ficou sem a Nazuna Nakusa, virou uma detetive que na verdade não era uma detetive, uma pistoleira. Pistoleira mesmo, tá? Sim, ó, faz arminha, tá ok? Sabe, esse tipo de coisa. Tentou matar os vampiros. A vida de muitas pessoas foi arruinada por imitar o Brad Pitt. Naquela expectativa, não, vou ser um cara descolado, canalha. Sabe, vou dar uma descolada aqui, vou pagar de canalha. Não dá, gente. Sabe, não dá. Não pode ser assim. Sabe, volta a dizer, sua vida, você acha que sua vida tá ruim, que você vê pessoas em situações bizarras, sua vida é bizarra, sua família é bizarra, seus amigos são bizarros, seus colegas vivem vida bizarras, tudo. Pessoas que você vê na rua têm relacionamentos bizarros, seus colegas de escola são bizarros, sei lá, qualquer coisa, você fez uma faculdade bizarra. Eu tô aqui citando N exemplos, tá? De várias coisas ruins que podem acontecer na vida de uma pessoa. Você, sei lá, caiu no engodo de fazer uma faculdade. E essa faculdade deu tudo de ruim para sua vida. Não ache que a solução do seu problema é imitar o Brad Pitt. O Iamori tinha um problema que era relativamente fácil de resolver. Ele tinha que arrumar uma ocupação para ele. O amigo dele, que começa a andar com essa mulher aí casada, né? Que ele tá alimentando as fantasias dele, né? Ela foi casada. Eu sou o Brad Pitt da vida dela. Tal. Isso aí termina como? Ele desaparece. Não mostra ele morrer, mas ele deu a entender que ele morreu. Porque a mulher que fazia cosplay de casada, ela queria dar um fim na vida dela. E para dar um fim na vida de um vampiro, ele tem que apaixonar por uma pessoa. E
sugar o sangue daquela pessoa. E ela apaixona por esse rapaz aí que queria ser Brad Pitt também. O Yamori continua com a Nazuna, né? E nesse meio tempo, a Nazuna se percebe apaixonada pelo Yamori. Ela tem 40 anos, ele tem 15. Tá? Só para fazer uma lembrança aqui. Mas ela aparenta ter 20, tá? Mas ele tem 15. Legalmente eles não podem se casar. E ele já tava assim, meio se sentindo um pouco Brad Pitt. Porque ele tava já... Ela tava correndo mais atrás dele e tal, sugando o sangue dele. Ele tava se sentindo assim meio gatão já. Ele voltou pra escola, ele já tinha conseguido uma meia transformação em vampiro, que é uma coisa muito paia. O nosso mangá é muito paia nesse ponto. Sabe? E aí... Ele vai... Percebe que ela tá apaixonada por ele. E ela resolve se afastar dele. E ela some. E aí vem o arco que foi feito este ano, né, do mangá, que é ele trabalhando como detetive, porque no final do mangá mostra que ela sumiu e ele a encontra. Ele a encontra fazendo cosplay de ator de filme adulto, ele resolveu imitar o amigo dele. A Kirazai, como toda garota de mangá e anime, chama o cara de idiota algumas vezes, tal, depois se afasta dele, mas se afasta com dor no coração porque ela era apaixonada por ele. Mas ao invés dela falar isso com ele, né? Acho que teria ajudado bastante isso, né? Se ela era realmente apaixonada por ele. Ah, mas isso é surreal, cara. Isso não acontece na vida real. Isso não, eu sei que não acontece na vida real. Mas se acontecesse, por que não falar, né? Qual que é o problema de falar? Isso teria resolvido muito problema, né? Teria evitado muitas coisas. Talvez ele teria feito escolhas melhores para a vida dele, né? É o lado surreal da obra, né? Isso é mais surreal do que ter vampiro, você sabe, né? Isso é muito mais surreal. Uma mulher, uma moça extremamente gostosa, apaixonar por um cara que não conseguia nem imitar o Brad Pitt, isso é a parte mais surreal da obra. Eu acredito mais em vampiros do que nisso, pra vocês terem uma ideia. Mas aí, o nosso amigo Yamori virou ajudante da detetive. E nesse negócio dele virar ajudante da detetive, ele acabou descobrindo onde estava a Nazuna Nakusa e foi atrás dela. Ela estava no lugar que era a Sibéria. Eu tenho aqui review do mangá, tá? Tem um vídeo que eu fiz aí, no fim não sobrou nada para o beta. Sabe, é uma coisa muito triste, gente. É uma coisa assim... medonha, sabe? Você fazer da sua vida uma imitação fuleira do filme Clube da Luta, sabe? Tem momentos de Clube da Luta mesmo, que dá porrada nos outros, ele sai na porrada com algumas pessoas, ele apanha desse amigo dele que fazia cosplay de ator de filme adulto, e ele nem consegue nem revidar. Tá torcendo pra ele revidar, cara. Ele chega a bater até na Nazuna, perdeu a cabeça e deu um chutaço nela num dos capítulos. Foi um dos melhores capítulos do mangá, por sinal. Mas foi assim uma tristeza. As obras do Kotoyama têm esse ensinamento, um ensinamento muito válido. Eu acho que vale a pena todo mundo refletir sobre isso. Não imite o Brad Pitt na sua vida. A sua vida vai piorar muito, sabe? Volto a dizer isso. Não ache que ser descolado vai ser a salvação dos seus problemas. Você vai ter uma piora de qualidade de vida muito grande, porque a pressão de se tornar um cara descolado, que nem é uma coisa boa, né? Convenhamos, ser descolado. O que tem de bom em ser descolado? Mas por aí. Você vai colocar aquilo na sua vida, aquilo vai ser um terror, sabe? Você vai ficar louco com aquilo. Carisma não se compra. Outro ensinamento. Bom, gente, fiquem com Deus. Até a próxima.